tema da palestra de hoje é exatamente esse. É a gente perseverar, é a gente se esforçar nessa caminhada. E eu coloquei nessa caminhada espírita porque a nossa caminhada ela é realmente espírita, não tenha dúvida. Então, o tema é exatamente esse, o esforço da perseverança na caminhada espírita, que é a nossa caminhada do dia a dia, a nossa caminhada de nós nos melhorarmos, o esforço da gente estar no bem, o esforço da gente entender e aceitar as coisas e as dificuldades da vida sem o desânimo. Então, esforço é uma coisa e perseverança é outra. E que muitas pessoas às vezes acham assim, esforço e perseverança não é uma coisa só? Não, não é. Esforço é o nosso esforço mental, talvez o esforço físico, o esforço momentâneo, é a gente se colocar no movimento de se esforçar. E a perseverança, ela é uma constância, é a gente colocar isso no nosso dia a dia, é a gente continuar, é sobre a gente não desistir. Então, é uma diferença muito grande e ao mesmo tempo, esforço e perseverança têm que se unir para que as coisas fluam. A gente necessita dos dois. Eles precisam caminhar junto. O esforço, quando para, traz o desânimo, traz a frustração, traz tudo de ruim. Nosso corpo físico se abala, as coisas não ficam legais para a gente. Nossa caminhada evolutiva vai estacionando, né? Graças a Deus não regride, mas a nossa caminhada espiritual evolutiva, ela vai se fechando e vai estacionando porque a gente não se esforça em caminhar. Da mesma forma, como tem que andar junto, é a perseverança, ela traz isso, de que aquele esforço naquele dia você não conseguiu, está tudo bem, como dizem de Aná, eu adoro esse tudo bem, está tudo bem. Segue na perseverança, não desanima naquele dia, que aquele dia não deu certo.
espírita, Casa de Maria, a gente vê lidar com o esforço e a perseverança todo o tempo como exemplo. Exemplo dos tarefeiros, exemplo das pessoas que vêm, que a gente vê o esforço e a perseverança. Todos nós temos batalhas conosco mesmo o tempo todo. Batalhas diárias, do trabalho, do que tem que fazer em casa, do programa que tem que ajudar lá o outro na casa espírita, na outra casa espírita, na outra também. E a gente persevera nesse esforço e consegue. Porque a gente tem a certeza de que é um esforço no bem, que é um esforço evolutivo, que é um esforço e uma perseverança que é necessária para a nossa vida. Nós precisamos perseverar. E a gente vai encontrar, através dessa perseverança, desse esforço, muitas coisas na nossa vida. Principalmente entender um pouquinho o que é felicidade. E a gente está num mundo turbulento em que às vezes a gente não consegue parar para pensar no que tipo de esforço você está focando. Né? A gente precisa parar um pouquinho para pensar, parar para entender. Falar assim, nossa, eu preciso me desligar um pouquinho disso aqui. Eu preciso me conectar mais ali, focar mais ali. Isso tudo faz parte dessa perseverança que a gente busca, que a gente tem que colocar em nós para conseguir. Então eu preparei com muito carinho muitas músicas, não sei se vai dar tempo de passar todas, que eu adoro, né, gente? Se não tiver música, a gente também adora. Né? Olha, Felipe até veio hoje. Olha a perseverança. Nada que foi chantagem emocional que fizeram com ele, mas fala a verdade, chantagem emocional, mas ele veio, tá aqui. Porque música é vida, né, gente? E isso também a gente tem que procurar, o que faz bem pra gente, né? Música é vida, né? Arte é vida, energia, traz coisas boas, fluidos bons, né? Isso é maravilhoso, né? E não é cansativo, fica suave. Então, eu amo música, mas tomara que eu consiga passar todas. Lógico que estou perseverando também na tecnologia, mas pedi ao meu amigo Fred ajuda, porque a gente persevera também em admitir que ainda não conseguimos, mas que estamos perseverando e se esforçando, né? Temos que perseverar, uma hora eu vou conseguir sozinha, sem precisar do Fred, mas hoje eu preciso dele. Até porque eu modifiquei todos os planos e ele me ajudou. Falei, Fred, por favor, né? Socorro, né? Eu vou precisar de socorro. Oportunidade para a gente trabalhar. Perseverança, esforço, entendeu? Mas eu vou conseguir. A hora, não sei qual, na boa. Então pode passar esse vídeo. Aí esse vídeo vai ter que dar uma pausazinha daqui a pouco. Não sei se vai dar tempo de ver tudo isso sobre esforço, né, gente? Sobre o que eu falei aqui, ó. Esforço. Ó, tá vendo? Vou começar a falar. Aí você pausa aí
sem esforço não há elevação. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Não tem jeito. Esse passaporte a gente tem que pegar, é obrigatório, e perseverar. Esse passaporte é nosso na dor e não tem jeito. A gente necessita. E é nela que a gente persevera. E é nela que a gente se esforça. Para quê? Para o aprendizado, para a evolução, para sermos melhores. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Isso é perseverar. Nós estamos nessa caminhada espírita e a gente necessita muito perseverar e se esforçar, porque é assim que se reconhece através da divindade, através dos bons espíritos, o bom espírito. É nessa necessidade, é desse esforço que a gente faz, graças a Deus. E vamos continuar fazendo muito mais. Nós sabemos o quanto a gente precisa ainda perseverar, o quanto a gente precisa ainda se esforçar. Mas nós estamos nesse caminho. O esforço estimula o desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem. Sem esforço, a vida perece. Isso, gente, é até fisicamente. O esforço, ele é estimulante. Até quando a gente tem uma pessoa acamada, se você não estimular ele a se esforçar, tudo paralisa. Assim é a nossa vida. Se a gente não se esforçar, tudo para. A gente estaciona. Assim como um braço para de se movimentar, uma perna para de se movimentar, se a gente não fizer o esforço, a atividade física, a fisioterapia, tudo para. Então, assim é a nossa vida. O esforço é o estímulo. E a gente precisa dar esse impulso na nossa vida, senão a gente vai parar. E não é para isso que estamos aqui. A proposta do bem chega para todos, mas bem poucos a aceitam, ou melhor, aceitando, poucos perseveram. Jesus foi peremptório. Não basta ser convidado, é necessário tornar-se presente, na boa como na hora negativa. É um convite muito gentil. Em todo e qualquer relacionamento, tem há um tipo de rotina. E com a rotina desaparece o encanto. Desaparecendo o encanto, também diminui a presença. Não desanimemos. Daí, nós estamos sendo chamados. Agora vamos fazer uma forcinha para sermos escolhidos. Uma forcinha, essa forcinha que ele diz, né, que ele é muito singelo, né? Essa forcinha é esse esforço nosso, é essa perseverança nossa, para a gente ser escolhido. Na verdade, nós já fomos escolhidos. Perseverar e se esforçar nessa caminhada, nessa jornada espírita, nessa jornada evolutiva, é o que temos que fazer para a gente encontrar a plena felicidade, que já está em nós e a gente ainda nem percebeu. Por quê? A gente esquece de estar presente. A gente esquece que presença é muito importante. E o que é presença? É a gente viver a simplicidade, é a gente viver o dia a dia, é a gente olhar o outro, é a gente dar um sorriso, é a gente dar um bom
dia, é a gente ajudar de alguma forma aquela pessoa, até mesmo da nossa casa. Necessitam de nós em todo instante. Né? Nossa caminhada não começa de esforço diário, não começa lá fora, é dentro da nossa casa, dentro de uma casa espírita. Então é dessa forma que a gente tem que estar presente em tudo que faz, na nossa vida cotidiana. Temos que ter presença. Agora a gente vai trocar um vídeo. Eu trouxe um desenho que eu adoro também, né, gente? A criança que habita em mim, né, gosta de desenho. Aí eu trouxe um desenho que é um pouquinho mais demorado. Em uma vila tranquila, escondida entre colinas verdes, vivia uma mulher idosa chamada Maria. Tinha mais de 80 anos, cabelos prateados como o luar e mãos enrugadas como páginas antigas de um livro amado. Sua caminhada era lenta, mas sua presença iluminava o lugar inteiro. Todos a conheciam pelo sorriso sereno que nunca desaparecia, nem mesmo nas manhãs mais frias e nubladas. Era simples, morava sozinha em uma casinha pequena de madeira, sem riquezas, sem família, e ainda assim parecia possuir algo que ninguém conseguia comprar: paz. As crianças corriam até o jardim dela só para ouvir suas risadas. Viajantes cansados faziam pausa em sua porta, e após conversar alguns minutos, partiam mais leves, como se algo invisível tivesse sido curado. Certa manhã, um jovem chamado Carlos decidiu visitá-la. Ele trazia no rosto a exaustão de quem carrega o peso do mundo. Seus olhos denunciavam o cansaço e sua alma parecia empoeirada pela pressa da vida. Senhora Maria, disse ele, não entendo como a senhora consegue sorrir sempre. Não tem riqueza, nem família, nem conforto, e ainda assim é mais feliz que todos nós. Qual é o seu segredo? Maria apenas sorriu e o convidou a sentar-se sob a sombra generosa de uma velha figueira. O vento trazia o perfume suave do jasmim que crescia no jardim, e um pequeno pássaro cantava no alto. Meu filho, respondeu ela com calma, eu nem sempre fui assim. Quando era jovem, eu corria atrás da felicidade como quem tenta capturar uma borboleta, sempre correndo, nunca alcançando. Acreditava que seria feliz quando me casasse, quando tivesse mais dinheiro, quando todos me admirassem. Mas toda vez que alcançava um sonho, outro aparecia no horizonte, me fazendo correr de novo. Ela fez uma pausa e olhou para a luz que filtrava entre as folhas. Um dia, quando meu marido partiu e meus filhos seguiram suas vidas, o silêncio me encontrou. Foi então que percebi. A felicidade nunca esteve no futuro. Ela sempre esteve aqui, disfarçada nas pequenas coisas que eu ignorava todos os dias. Carlos franziu o senho, tentando entender. Maria continuou. Quando varro o chão, sinto a brisa fria nas mãos. Quando tomo chá, saboreio o calor que me aquece. Quando uma flor se abre, agradeço por ter escolhido meu jardim. Parei de pedir mais da vida e comecei a oferecer mais a ela. Com um sorriso tranquilo, Maria entregou ao rapaz uma xícara de chá e murmurou. As pessoas acham que a felicidade é algo que se encontra, mas não é. É algo que se percebe. Carlos ficou em silêncio, deixando as palavras penetrarem fundo, como chuva leve caindo sobre a terra seca. Pela primeira vez em muito tempo ele sorriu, não porque sua vida tivesse mudado, mas porque percebeu o que já estava ali, escondido entre as frestas do cotidiano. Ao se despedir, olhou para trás e viu Maria cuidando do seu pequeno jardim, cantando baixinho, cercada por luz e borboletas. Naquele instante ele entendeu. A verdadeira felicidade não está em ter uma vida perfeita, mas em amar profundamente a vida imperfeita que se tem. No fim, o que Maria ensinou a Carlos e a todos nós é algo que a maioria das pessoas só entende tarde demais. A felicidade não é um destino, é uma forma de caminhar. Ela não surge quando tudo dá certo, mas quando a gente para de esperar que o mundo se curve aos nossos desejos e começa a ver beleza nas pequenas coisas que já nos cercam. O problema é que fomos
treinados a correr atrás de metas, status e aprovações. E esquecemos o valor do instante, esse agora que escorre pelas mãos enquanto olhamos para o amanhã. A vida de Maria era simples, mas plena. E talvez seja justamente essa simplicidade que o mundo moderno perdeu. Hoje vivemos conectados a tudo, menos a nós mesmos. Queremos mais conforto, mais reconhecimento, mais amor. Mas quanto mais corremos, mais nos afastamos do que realmente importa. A sabedoria de Maria estava em entender que o segredo da alegria não está em ter mais, mas em perceber mais. Carlos voltou para sua vida, mas algo dentro dele havia mudado. Ele aprendeu que não é preciso mudar o mundo para sentir paz, basta mudar o olhar. Quando começou a agradecer pelas pequenas coisas, o peso nos ombros desapareceu. O sol parecia mais quente, o vento mais suave, e até o silêncio tinha um som agradável. Ele não encontrou felicidade. Ele reconheceu a que sempre esteve lá. Se essa mensagem te tocou, em uma vila tranquila, escondida em... É tão maravilhoso que o Fred queria até passar de dia. Mas é muito gostoso mesmo a gente perceber e entender um pouquinho de felicidade, que às vezes ela já está dentro de nós e a gente, afastado na correria dessa pressa, a gente se esquece. Principalmente do conectar, né, gente? Lógico que a tecnologia ela é muito necessária na nossa vida, até porque foi permitida espiritualmente que ela chegasse até nós, graças a Deus. Assim como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, e tantas novidades que chegaram para a gente e que ainda vão chegar. Mas é necessário a gente entender que não é só aquilo, que vai ter momentos que a gente precisa se desconectar um pouco, porque nós temos vida, a gente tem presença e a gente precisa estar presente na nossa vida, porque senão a gente se perde totalmente. A gente perde a nossa essência divina que está dentro de nós. Então, agora vem as músicas que eu preparei também com muito carinho, que falam muito disso. Vamos lá, deixa eu achar. Seguir em frente, seguir. Pode colocar. Um maravilhoso. Traz paz pra gente. Traz entendimento. Quando a dúvida surge, não pare. Ela não veio para te travar. Veio para ver se você sustenta. O medo fala antes do passo, porque vive da espera. Mas perde a força quando você decide andar. Você não chegou até aqui para recuar agora. Há algo em você que já sabe seguir. Respire, assuma sua presença. Este é o momento. Siga em frente, mesmo sem ver o final. Siga em frente, com o coração aberto. Você não espera o futuro, você o incorpora. E a vida responde ao que você se torna. Solte o eco do ontem, fique presente no agora. A decisão nasce em você, antes de tocar o mundo. Quando o corpo vive a escolha, o tempo se reorganiza. Quem não recua sustenta, e a direção se abre. O que parece distante já responde à sua decisão. Siga em frente.
Antes do mundo ficar barulhento demais, eu ouvia meu coração sem correr, sem tanta tela, sem tanta coisa. Era só respirar e acontecer. Antes do mundo ficar barulhento demais, a vida não pedia explicação. E eu nem sabia que o simples era a forma mais bonita de salvação. Tinha tarde que parecia eterna, sem relógio mandando voltar. O som de longe virava lembrança e a gente aprende a ficar. Agora eu vivo em só mais um minuto, e esse minuto nunca é meu. Eu tô cercado de barulho por fora e por dentro eu me perdi do que eu sou. Mas eu tô reaprendendo devagar a não me tratar como atraso, porque existir sem pressa também é um tipo de abraço. Antes do mundo ficar barulhento demais, eu ouvia meu coração sem correr, sem tanta tela, sem tanta coisa. Era só respirar e acontecer. Antes do mundo ficar barulhento demais, a vida não pedia explicação. E eu nem sabia que o simples era a forma mais bonita de salvação. Então eu desligo um pouco o mundo e ligo o que mora em mim. Se o dia tá barulhento demais, eu faço silêncio no fim. Antes do mundo ficar barulhento demais, eu era presente sem me esforçar. E se eu respirar bem devagar, talvez eu volte pra esse lugar. Então, gente, talvez, quando a gente achar, perseverar nesse esforço de silenciar um pouco, a gente volte para a nossa essência. E é sobre isso. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a estar conectado, a estar em redes sociais, que faz da vida ser uma mentira. A vida acaba ficando mentirosa. Porque a pessoa não dá atenção para o filho que está ali porque quer estar no celular. O filho está na creche porque ela não queria só ficar em casa sem o filho. Aí colocou na creche porque ela queria estar no celular. E deixou de fazer tanta coisa, deixou de viver tanta coisa. A criança, principalmente, ela tem fases. E se você não acompanhar, já passou. E quando você vê, já foi. Ela não volta. Então, às vezes, é necessário a gente buscar esse silêncio para que a gente consiga voltar um pouco para a nossa essência. Às vezes, a pessoa só quer tirar foto para postar, junta aqui, faz ali, e às vezes, para mostrar uma coisa que nem vive. Acaba sendo tudo fingimento, uma união que às vezes não existe. É só no momento da foto para postar, porque depois separa tudo, nem se fala. Então é dessa forma. E a gente precisa entender que a gente necessita silenciar. Até numa meditação hoje, desse mundo barulhento, que a gente que tem que silenciar ele, porque ele não vai.
Você anda carregando um mundo como se fosse só sua missão, tentando ser forte o tempo inteiro, mesmo com o coração cansado em silêncio. Você se cobra mais do que merece, se compara, se esquece de ver que ninguém floresce na dureza, que amor também é aprender a ceder. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem toda dor pede explicação. Às vezes o que a alma implora é descanso e compaixão. Seja gentil com você, como é com quem você ama. Fala com calma com o teu coração, não transforma eu em drama. Seja gentil com você, você não chegou atrasado, você está vivendo do jeito que dá, e isso já é sagrado. Você fez escolhas com o que sabia, com o que tinha naquele momento. Não se condene pelo passado. Você cresceu dentro do tempo. Tem feridas que dão força quando a gente para de lutar contra a própria história e começa a se abraçar. Não é fraqueza precisar parar, nem falha mudar de direção. Cuidar de si também é coragem, também é decisão. Seja gentil com você, não se abandone outra vez. Você merece o mesmo amor que espalha com tanta gentileza. Seja gentil com você, o coração também sente. A vida fica mais leve quando a gente é casa pra gente. Se o dia pesar, respira. Você não precisa dar conta de tudo. Existe beleza em ir devagar e ser humano nesse mundo. E se faltar força ou clareza, confia, vai passar. Você não está quebrado, só está aprendendo a continuar. Seja gentil com você, hoje, amanhã e depois. O amor que você procura começa quando se acolhe por dentro. Seja gentil com você, o caminho se ajeita ao andar. Você não precisa se ferir pra merecer chegar. Vai com calma, você está indo bem. Seja gentil com você. Então é isso, gente. Seja gentil com vocês. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, às vezes a gente quer dar conta de tudo e esquece de se olhar.